Então, gente, boa noite. Meu nome é Cat Valens. Boa noite a todas. Estou muito feliz com esse encontro. Está sendo uma grande realização. Ainda por mais, porque hoje é o último evento desse ciclo de bate-papo, de encontros, de roda de conversa, que é o Pretologias. Então, estou fechando com 3 mulheres incríveis, mulheres inspiradoras, então eu estou bem contente com isso. E essa roda, ela traz a questão do presente e do futuro. Quando a gente pensou em fazer os 3 encontros, a gente pensou falar na primeira mesa sobre narrativas que vêm um pouco mais ancestral, né? Com pessoas que vêm um pouco mais antigas, assim, mas que elas estão atuantes, mas eu queria muito falar do passado. E daí a mesa passada, que foi o segundo encontro, foi de movimentos que está no nosso meio, mas também um pouquinho do passado, né? Ele acaba se reinventando, mas é uma sancofa também. E hoje, com vocês, vocês remetem para mim o futuro, assim. Vocês são jovens líderes, né? Mulheres inspiradoras, potentes, e que vocês têm um grande caminho a trilhar, assim. Então, aliás, vocês trazem com vocês um grande bonde, né? Com vocês. E para mim vocês vão deixar um grande legado, assim. Então, estou tendo a honra de entrevistá-las aqui na livraria. E a livraria também, eu gosto de fazer essa coxa de retalhos. Não falar somente de uma narrativa formalizada, né? Uma narrativa somente dentro do livro. Mas nós vemos que a narrativa está em todos os locais, né? Está em tudo. Através, principalmente da história oral, que é onde é nosso seio, né? A população preta vem da história oral. Então, através disso, tem vários fragmentos que se tornam uma narrativa. E eu quero muito que vocês se apresentem, vocês falem um pouquinho de vocês. Sei que vocês têm uma jornada incrível, que eu fiquei lendo vocês, a biografia de vocês, assim, nossa, eu quero falar o dia inteiro com vocês, a noite inteira, assim, porque haja assunto. Eu quero que vocês falem um pouco, se apresente, pode ser formalmente, enfim, como vocês quiserem iniciar. Então, eu não sei se vocês querem que eu chamo ou vocês querem se apresentar espontaneamente. Vocês decidem. Vou deixar espontâneo, como é um bate-papo, vou deixar espontâneo, vou jogar aí pro ar. Gente, então eu vou, que é aquele momento que ficamos um olhando para a cara da outra, assim, né? Então, eu agradeço muito o convite, né, da Livraria Africanidades. E é um prazer imenso estar aqui, conhecendo também a Keila, conhecendo também a Viviane, né? Que a gente só se conhece dos meios virtuais, né? Essa coisa de admiração à distância, que eu acho muito potente. Eu me chamo Rose Nascimento, eu atualmente sou bacharel em comunicação social com ênfase em audiovisual, trabalho enquanto cineasta, enquanto escritora, enquanto pesquisadora, de uma forma independente esse último ofício, porque ainda não estou nos meios acadêmicos formais da pós-graduação para ter, né, enfim, essa sustentação da academia, da universidade. Me formei na UFRN, e o primeiro livro publicado que eu tenho é de contos, que é o Desvio, que vou apresentar para vocês aqui, que inclusive também está na Livraria Africanidades. Então, nesse sentido, assim, eu gostaria de trazer também um pouquinho do território de onde eu falo, né? Acho que é importante mencionar que o Rio Grande do Norte, assim, como grande parte, como toda parte do Brasil, tem uma forte presença indígena, uma forte resistência indígena, né? E sempre que eu trago um pouco da minha trajetória pessoal, eu falo um pouquinho também dessa discussão de raça, para além de uma narrativa voltada para a negritude, que é importante, mas pensar também dos nossos que vieram antes, né, e que estão na resistência histórica, e que é anulada, assim, anulada na história formal por pesquisadores que são estudados, né, de uma forma maciça, assim, a nível nacional, a nível internacional, como o Câmara Cascudo, imagino que você já tenha ouvido falar, eventualmente. Ele foi um grande balizador para a narrativa de uma suposta herança lusitana, né, no Rio Grande do Norte,
e uma narrativa falsa, que não foi colocada em xeque e que foi apenas difundida, assim, no decorrer dos anos. Então, atualmente, quando a gente fala de uma literatura racializada, né, de uma literatura negra, de uma literatura indígena, vem muitas questões que antecedem isso. Vem a questão de identificação racial. Como é que a gente vai falar de uma literatura racializada se ainda existe uma lacuna, né, gigantesca quando a gente fala de discussão racial, de identificação, de identidades. Então, para mencionar justamente isso, que esse território é um território conflituoso, como todo o Brasil, né? Eu quero falar grande parte do Brasil, mas para direcionar mais precisamente de onde eu falo, né, do local que eu vivo, assim. E aí, já para trazer um pouquinho dessa pesquisa que eu mencionei, que se chama Eu Não Sou Escritora, é um nome extremamente provisório e é uma provocação também, né, de, de pensar essas lacunas que existem na discursividade, assim, na narrativa, de como assim não existe. Né? A gente sempre parte da lacuna da inexistência de pessoas negras ou pessoas indígenas na literatura, e como assim não existe esse meu convívio afetivo, né? Esse meu convívio social, existem várias pessoas que eu conheço que fazem parte disso, assim. Então, essa pesquisa veio de um lugar também da provocação, mas de um gesto singelo de fazer, por exemplo, uma lista, né, citar no primeiro momento 12 autorias que fazem parte do meu convívio e que nem sequer representa toda a diversidade de uma literatura racializada que acontece no Rio Grande do Norte, mas que quando eu fiz isso e disponibilizei no Instagram, depois também no meu Medium, né, ficou muito nítido toda uma falha acadêmica, né, toda uma falha epistemológica de voltar esses olhares para nós, para as nossas existências, né? E como isso também está ligado à memória, porque não é só uma escrita pela escrita, né? Eu acho que muito se discute uma coisa que eu acho extremamente de uma branquitude, né? De uma formalidade acadêmica, de pensar a escrita a partir de uma técnica, de pensar a escrita a partir de uma autoridade, né? De um lugar de legitimidade. E aí a gente vê proeminentes nomes da literatura nacional como Conceição Evaristo, que nos traz um aparato muito forte, muito potente da escrevivência, que isso é remodelar o que foi dito sobre nós, né? E a partir das nossas vivências, a partir das nossas subjetividades, começar a reescrever essa história que ou foi apagada, ou foi mal contada, né? Ou foi romantizada, enfim, diversas coisas que a gente pode falar sobre o que já foi dito sobre nós. Então, vai essa coisa de nos colocar, né? Colocar a nossa subjetividade no papel. Como isso é potente a curto, médio e longo prazo. E como isso é perigoso para uma branquitude, né? Que não quer perder os seus privilégios. Então, me apresentei brevemente, falei do território, me ensinei um pouco da pesquisa, já para trazer alguns ganchinhos também para a gente pensar de como é particular também essa vivência, essa convivência da violência epistemológica, né? Porque aqui no território potiguar, e é muito engraçado, porque potiguar é um nome indígena, e a gente esquece isso às vezes, e acaba sempre recorrendo a escritores ou pesquisadores que mal contaram assim, a história do território e que fica buscando uma herança lusitana, né, uma herança portuguesa, uma herança europeia, que basta você olhar ao entorno e perceber que é uma narrativa falsa, né, uma narrativa violenta. Então sou eu, Rose Nascimento, uma gratidão enorme estar aqui e quero muito ouvir vocês também. Bom, então eu vou tomar coragem, empolgada nessa coragem de Rose também, parabenizando aí sua história, sua construção, sua caminhada, Rose. Eu digo boa noite a vocês. É um prazer e um privilégio estar aqui conversando com vocês, que são figuras que a gente acompanha, né? E através até de outros movimentos, mas a gente acompanha, né? E agradeço também à Livraria Africanidades por ter nos juntado, né? Por ter promovido esse encontro. Eu sou Viviane Gomes, eu sou jornalista, eu integro a coordenação de blogueiras negras, e conhecer, falando assim, pensando assim nesse encontro, né, eu fiz
dei uma viajada na minha história, né? E aí eu vi que conhecer pessoas e contar histórias sempre teve no centro da minha vida. Assim, eu era aquela criança que constrangia todos os responsáveis, tanto minha mãe, ou com meu pai, ou com minhas tias, enfim. Eu sempre vivia constrangendo os responsáveis, as responsáveis também, porque eu sempre tinha muitas perguntas para fazer. Eu me interesso pelas pessoas e me interesso muito pela vida das pessoas. Então, eu sempre tive uma curiosidade para saber de onde aquela pessoa vem, o que ela faz, o que a move, quais são as inspirações que essa pessoa tem. Então, eu sempre gostei muito de saber da vida das pessoas. E essa curiosidade, ela era incentivada na minha casa, né? Eu me sentia muito feliz lendo e fazendo perguntas. Eu lembro que eu conversava muito com os personagens dos livros que eu lia, mesmo que fossem livros de infantis, eu sempre conversava muito com os personagens que ali estavam, né? Para coisas que me deixavam triste. E eu, na verdade, não sabia por que elas aconteciam. E a minha âncora, no meu desenvolvimento, no meu crescimento, a minha âncora foi a escrita. Então, eu sempre escrevia sobre tudo aquilo que eu tinha certeza que, se eu falasse, eu iria ser silenciada, se eu ousasse falar, né? Então, eu sempre tive essa preocupação. A escrita fazia com que eu não fosse silenciada, né? Na faculdade, que eu fiz jornalismo, comunicação social, vocês também fizeram, Rose também fez comunicação social, sabe? Esse ambiente da comunicação social, imagina isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, então era um ambiente pior do que ele já é hoje, né? Porque existem avanços, mas, enfim, era um ambiente muito, muito negativo, né? E não que eu tivesse uma imagem negativa sobre mim, não era isso, não. É porque, por exemplo, você, Rose, faz audiovisual. E aqui eu estava pensando como eu fui desestimulada de fazer TV, sabe? Porque o meu cabelo estava sempre para cima, porque era um cabelo muito grande, muito afro, e a minha unha sempre estava pintada de vermelho, o batom era sempre vermelho. Hoje não está, mas era essa a narrativa. Então, aquilo não ficava bem no vídeo, né? Você vê como as coisas já tiveram um caminhar, né? Melhoraram um pouco, né? A minha resposta para isso, né? Alisar, você tem que alisar o cabelo para fazer TV, você tem que, enfim, não pode se bronzear muito, você tem que usar um filtro solar mais potente, enfim, tudo que eles estavam querendo me dizer, que eu tinha que parecer branca para fazer TV, né? E eu não quis a TV porque a TV não me quis, né? Essa era o resultado, né? Quando eu entrei na faculdade em 95, né, gente? Olha, imagina. Quando a internet chega no Brasil mesmo, lá, né, com força, né? E aí colocando aí as redes sociais, o Orkut, muita novidade. Eu trabalhava como jornalista numa ONG, num programa de divulgação de ciência e tecnologia. Imagina, era um ambiente de homens brancos, e se falar sobre sexismo ou machismo era uma dificuldade muito grande, você imagina falar sobre racismo, né, naquele ambiente, e desafiando a neutralidade da ciência e da tecnologia também, né, o que é outra questão. Isso tudo, logo depois eu fui trabalhar em outra organização, que a gente fazia uma revista online. Aí a gente falava do racismo, mas falava do racismo
para o outro, né? O racismo do aquele que estava denunciando, né? Mas ninguém olhava para dentro da organização para saber como é que dentro da organização aquele racismo funcionava e determinava quem quem ia ser coordenador, quem ia ser editora, quem ia ser, enfim, com todas essas questões. Mas havia muita gente indignada, muitas mulheres negras indignadas, né? E a gente precisava falar sobre o assunto. Vieram os blogs, né? E esses blogs foram os meus diários durante muito tempo. Mas isso não durou muito tempo, porque logo depois eu descobri que as narrativas, mesmo aquelas narrativas que eu imaginava que seriam só para mim, elas também feriam o branco de uma maneira inimaginável. Falar sobre o racismo feria as pessoas, né? Então, e nessa época eu percebi um barulhinho diferente vindo das redes sociais. E aí eu passei a acompanhar um perfil chamado Blogueiras Negras. Ali eu encontrei mulheres falando e escrevendo sobre tudo aquilo que eu queria falar, sobre tudo aquilo que estava engasgado. Eram diversas mulheres negras, escrevendo, falando também sobre tecnologia, falando sobre internet, falando sobre negritude, falando sobre nosso posicionamento enquanto movimento, falando sobre o movimento de mulheres negras. Eu falei assim, meu Deus, era isso que eu queria falar, né? Ter aquelas... Me encontrei aqui, né? Porque aqueles pronunciamentos que blogueiras muito corajosamente faziam, né, me mostravam que a internet era cheia de violências, mas que existia um movimento corajoso que se levantava, né, que a partir dali dizia, não, aqui você não vai entrar, não. Então, foi muito bom ver esse movimento, foi muito bom hoje ter a oportunidade de ser uma das coordenadoras de blogueiras negras, que eu cresci como fã, né? Eu aprendi como foi, eu fui letrada em mulheres negras, no movimento de mulheres negras, com essa participação em blogueiras negras, com todos os textos que blogueiras, todas as referências que blogueiras trazia, me ensinavam, e eu passei a aprender ali também como eu podia dizer não, que eu podia dizer não e como eu podia dizer não, né? E aí eu encerro essa fala agora para ouvir mais de vocês também. Agora sou eu, não dá mais para fugir. Muito grata pelo convite. Espero, enfim, meus projetos atravessam várias linguagens. Espero um dia me sentir seguro o suficiente para publicar um livro, né? Mas dá um salve aí a Marcela também, que está aqui acompanhando. Rose, Viviane, muito obrigada pelo compartilhamento. O meu nome é Keila Serruia Sankofa, esse outro sobrenome entrou recentemente. Eu acho que se a gente veio, assim, né, nunca falei publicamente sobre isso, assim, né, fui introduzindo esse outro sobrenome, que eu acho que me representa mais dentro de tudo que eu procuro, né, Serruia não me representa, né, enfim, está na minha certidão, mas é um outro lugar. E o meu trabalho de artista visual, realizadora audiovisual e produtora já vem há alguns anos, né? Eu sou de Manaus, nascida, criada e vivente na cidade de Manaus, aqui no Amazonas, um lugar onde tem, enfim, né, diversas questões. A minha principal formação, eu me formei em comunicação social pelo bolsista 100% ProUni, que foi um susto receber uma bolsa, um lugar inacreditável, então acho que foi uma experiência muito louca. A universidade, depois fiz gestão e produção cultural na Universidade Estadual daqui, mas o meu principal espaço, acho que meu principal espaço de formação, de exposição,
é a rua, né? São as praças, as paradas de ônibus, porque eu acredito muito na vivência, né? Acredito muito na educação formal, acho que ela é extremamente importante, mas tão importante quanto é a vivência com pessoas diversas, né? Com pessoas de idade diversas, é, e não sei se de raças diversas, porque eu ando esses últimos tempos com pouca paciência assim para estar em torno dessa estrutura da branquitude que sempre quer me esmagar. Então, a gente já vive em torno de muita violência, e aí ter sempre que se defender, às vezes, é bastante cansativo, assim, né? Então a gente tem que se fortalecer, pedir um salve aos ancestrais, e em alguns lugares a gente recuar, e aí outras portas a gente arromba, a gente empurra, a gente entra, não só, né, a gente entra com o nosso bloco. Eu sou de um grupo chamado Grupo Picolé da Massa, da Vaza das Artes, que vem desde 2013 fazendo algumas atividades na cidade de Manaus. Aí a gente tem o Sinimbodó, eu acho que um outro projeto que a gente começou a entender desde 2018, que é um projeto transmídia, e hoje a gente está em processo de finalização de um curta, que é o projeto Direito à Memória, né? Direito à Memória, outras narrativas. Então, quem quiser dar uma olhada no projeto também, vai no site www.direitoamemoria.com, e lá a gente reivindica a memória de pessoas negras do estado do Amazonas. E aí a gente trabalha diversas frentes, né? A foto performance, a recontagem de história, porque algumas dessas pessoas elas são um vulto histórico, então a gente, assim, né? São pessoas que são um desenho, uma citação, pessoas, por exemplo, a Alexandrina, que é a que a gente está fazendo um curta agora, ela, enfim, teve uma expedição dos naturalistas agacis, que eles fizeram alguns registros também, foi um fotógrafo, fizeram alguns registros no Amazonas e no Rio, e uma das pessoas que foi desenhada foi essa mulher, Alexandrina, e aí tem um ou dois parágrafos sobre ela, e aí a gente começou a compreender por que ela foi desenhada e qual a importância dela, e a gente percebeu que ela é essencial dentro dessa, né, dentro da caminhada deles, para eles não se perderem na floresta. Então ela era um guia, ela era uma pessoa que entendia, né? E aí a gente acaba recontando a história dessa mulher a partir de uma ideia atual, né? E a gente também tem pessoas que já foram embora na década de 70, 80, como pessoas que estão vivas hoje. Então tem uma diversidade de figuras públicas que fizeram a diferença, e são pessoas pretas daqui ou que construíram sua história aqui. E a gente percebeu também que esse projeto ele não tem, é infinito. O processo de apagamento foi gigantesco e a gente vai continuar fazendo e vai passando para outras e outras mãos. Eu falo a gente porque nada que eu faço, e eu vou sempre falar a gente, até quando eu faço uma performance na rua, já tem um monte de mão, já tem um monte de braço aí, uma galera que já está dando suporte mesmo para essas produções, porque senão a gente não realiza também, né? Ou a gente se bloca, ou a gente se aquilomba, né? Ou a gente também é aldeado, ou a gente morre, né? Então, esse lugar também, quando a gente quer pensar possibilidade de futuro, a gente tem que entender que esses nossos corpos são coletivos, então toda a minha construção ela é uma construção também que parte de um montão de gente dando suporte para essas realizações todas, né? E é isso. Estou aqui para trocar com vocês. Nem sei se eu me estendi. Às vezes eu sou um pouco dispersa, vai balançar a câmera, mas tá tudo bem, tá bom? Não, foi perfeito, vocês arrasaram. Aí eu tô aqui, além de vender o desvio da Rose, tem esse livro aqui, você reconhece, Keila? É que tem um texto da Keila Sim, nesse livro, que ela falou assim, sim. eu navego com várias narrativas, várias, mas você também é escritora, né? Tem para ser, eu também sou escritora. Também escrevo. Sim, tem uma.
A gente sempre tem medo, né? De alguns lugares foram negados pra gente, a gente fica assim, né? Mas se será que é mesmo, se não é? E às vezes eu vou tacando foda-se, assim, vou chutando, mas às vezes eu até esqueço, assim, eu apago, é sério que eu fico tensa, assim, né? Aí eu falo assim, a gente tem que ser humilde até em determinados lugares, né? Em outros não, assim, eu acho que a gente tem que começar também que é uma coisa que eu luto também, que eu tento modificar o tempo todo essa ideia do pequeno, porque a gente, enfim, a gente é resistência e a gente é grande pra caralho, né? Então é também esse lugar que a gente é gigantesco, é resistência e tem que botar essa boca no mundo. Sim. Rolou essa publicação. É incrível. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem Rose e Viviane? Que Não é da conheço. Aurélia Leituras, Ser Prazeres. Desbordações eróticas de mulheres negras. São contos e poesias eróticas. Uau. E é bilíngue. É bem Caramba. bonito esse livro. Vocês já falaram um pouco da minha segunda pergunta, né? Mas eu quero saber se vocês têm consciência e como é fazer parte, porque vocês são mulheres aguerridas, mulheres que estão aí se movimentando e não se movimentam sozinhas, vocês trazem todo um coletivo, diversas iniciativas. E são movimentos contemporâneos, né? Cada um está no seu território, mas está se movimentando. E vocês, no caso, acaba tendo uma potência em vocês de fazer cada vez mais que o acesso à cultura e às artes seja mais democratizada a pessoas, principalmente pessoas não brancas, mulheres pretas, pessoas periféricas, enfim, diversas demarcações sociais. Eu queria saber se vocês têm essa noção, porque também eu acho que vocês partem também da parte muito orgânica de vocês, uma coisa muito natural, mas eu queria saber se vocês têm essa consciência do seu fazer, e se tem, ou se não tem, mas como é fazer parte disso? Caramba, eu fiquei pensando em várias coisas aqui agora, porque, para mim, atualmente, com a consciência que eu tenho, e as reflexões que eu já teci para chegar nesse momento de pensamento, é entender que não basta uma pessoa isoladamente conquistar nada, né? Inclusive, eu tenho algumas questões com aquelas máximas de pretas no topo, não sei o quê. Porque enquanto tem gente lá no topo, tem gente que está lá embaixo ainda, né? Um processo de hierarquização e de competitividade, assim, absurdas. E essa competitividade, eu acho que não representa muito onde a gente quer chegar, né? A gente busca outras formas de relacionamento, outras formas de fomentar a cultura e de fomentar realmente não só o acesso à cultura, mas o jeito de fazer mesmo, né? Não dá para pensar, sei lá, a publicação de um livro ou a feitura de um filme da forma como já foi feito nos moldes que já estão aí, né? A gente, primeiro, pensando agora o espaço do audiovisual, que eu também ocupo, existe uma hierarquização muito demarcada no audiovisual, pensando em direção, produção executiva, produção geral, elenco, roteiro, tudo é muito definido e tudo existe, tem uma razão de existir, mas que existem filmes atualmente que já são assinados por coletivos, né? Não existe uma direção fixa, por exemplo, que vai assinar pelo filme, mas compreendendo que tudo ali parte de uma concepção criativa coletiva, né, de várias pessoas, mentes atuantes e tudo mais. Eu acho que é uma forma de subverter o sistema. E quando eu falo sistema, é um sistema de branquitude, não é um sistema só econômico-político que a gente está imerso, inserido, mas, sobretudo, essa forma branca, né, de pensar a feitura artística mesmo. E aí, na literatura, existem formas e formas de publicação. É compreensível, apesar enfim, de todos os ataques que as editoras têm sofrido, né? Ainda publicar por meio de editoras é um espaço extremamente caro, extremamente inacessível. Não é todo mundo que consegue publicar por editora. E tem surgido muitas editoras independentes, né? Por exemplo, a editora Nua, na qual eu publiquei Desvio, é uma editora independente do Rio de Janeiro, que tem inúmeras adversidades também para se manter financeiramente, né? Eu gosto de mencionar isso, porque mesmo eu estando uma editora, não é uma editora, assim, tradicional, né? Que tem muitos recursos e muitos acessos. Então, é um caminho. Tem também muitas editoras já racializadas, né? Que focam precisamente numa literatura negra e se afirmam enquanto isso e puxam escritores para isso, autorias para isso, que eu acho fantástico. Mas, ainda assim, apesar de toda
essa reformulação, né, na forma de publicação, e, enfim, de filme também, existe ainda uma dificuldade de acesso. E é uma coisa que eu estimulo bastante, assim, nas oficinas que eu costumo ministrar sobre escrita criativa, é pensar a publicação autoral por meio de fanzines, que é uma publicação que, com pouco recurso, você consegue fazer um número razoável de cópias e vender a um preço e comercializar, né, fazer uma troca simbólica por meio do recurso financeiro que seja interessante também, né? Porque eu não costumo desvencilhar também, pensando essa coisa da coletividade, pensando também essa coisa do recurso, né? Tá tudo vinculado, porque ser artista não é um ofício que a gente faz, ou que a gente está imerso por uma questão de dom, por uma questão, né, assim, fora do comum. É um ofício como todos os outros, existe preparação, existe estudo, existe pesquisa, existem muitas portas fechadas, porque, enfim, no governo atual, sobretudo, não é um ofício valorizado, né? Mas que quando a gente consegue, a gente traz toda uma coletividade conosco. E aí eu queria trazer também mais um exemplo da Mostra Macambira. É uma mostra voltada para realizadoras trans não binárias, cis, travestis, mulheres trans, do contexto nacional, que a gente volta esses olhares para a difusão dessas narrativas, né? Então, no Rio Grande do Norte, o estado onde eu estou, é uma iniciativa pioneira para isso, nessa difusão dessas narrativas específicas, né? Que a gente encontra barreiras, porque quando a gente consegue fazer e consegue produzir, existe a barreira da difusão, da curadoria, né? Dessas curadorias cinematográficas que muitas vezes ainda assim é feito por pessoas brancas, né? E como eu estou até rindo, porque às vezes são pessoas até que se esforçam, eu percebo, se esforçam minimamente, assim, para tentar mudar, mas que acaba, enfim, não é profundo, né? Fica muito no superficial e no que é esperado que as pessoas recorram. Mas tem muitas falhas, tem muitas lacunas. Então, eu acho que às vezes é a questão de ceder espaço, né? Participei de uma curadoria, de uma formação curatorial recente, que houveram muitas pessoas negras, e eu fiquei muito feliz, porque dar espaço também para a formação, né? Por mais que a gente tenha as nossas vivências e tenha a formação de rua, que é muito rico, assim, não substitui de forma nenhuma a formação, né, tradicional, por assim dizer, mas ainda assim o acesso à educação formal é interessante, né? Que a gente não tem esse acesso, historicamente. Eu falo de uma concepção mais a longo prazo. Então, tá numa universidade, né? Tá fazendo arte, assim, é algo muito revolucionário. E que a gente sabe que sozinho a gente perde o fôlego. Se eu chegar lá só fazer um filme, pode ser que eu nunca mais faça um filme novamente, entendeu? Se eu lançar um livro, se publicar um livro, pode ser que nunca mais aconteça essa sorte, né? Que a gente, às vezes, lida também no campo da sorte, e nunca foi sorte. Então, sim, eu acho que atualmente eu tenho a consciência, mas não é uma consciência orgânica, né? É uma coisa genuína que parte de uma coisa isolada. Eu acho que é muito pensando coletivamente mesmo, né? Nos espaços de formação de movimentos negros, enfim, tenho me aproximado bastante também das discussões dos movimentos indígenas. Então, é um negócio estar junto e escutar, né? Às vezes é escutar, baixar a cabeça, ouvir os mais velhos, às vezes é realmente tendo a iniciativa, porque às vezes os mais velhos também se cansam, né? A gente tem que lidar com essas dinâmicas de vida, essas dinâmicas geracionais, porque o cansaço vem. E eu não falo exclusivamente para uma geração anterior. Às vezes o cansaço também está na juventude, né? Então, e falando do como eu me sinto agora, apesar de ter sempre essa sensação e esse desejo de trazer uma coletividade, a narrativa ainda é muito forte. Parece que a gente dá um passo para trás e não sei, o pessoal faz questão, assim, de que isso seja, de alguma forma, apagado ou diminuído. Eu convivo com um ciclo de amigos que são escritores também, e aí aconteceu uma situação de que determinada pessoa branca, em Natal, perguntou se eu escrevia, né? Enfim, e Rosa escreve. Então, é isso, essas forças que eu gosto de trazer para a gente pensar, que é muito mais complexo do que só, escrevo, publiquei, fiz filme, tá lá, tô produzindo mostras e tal, mas as narrativas são muito mais fortalecidas, né? Essa coisa da branquitude, ter uma união
absurda, assim, eles estão numa comunhão, assim, enfim, nessa coisa da reprodução da violência que eles não querem abrir mão, e isso vai se prolongando. E a gente também tem que ter esse lugar do respiro, né? A sankofa, esse símbolo de olhar para trás, voltar e pegar, mas também ter o lugar do respiro, enfim, da avaliação do que está acontecendo também é muito importante. E a juventude não está isenta de cansaço, não está isenta de adoecimentos, né? Sobretudo nesse período de pandemia que muitas pessoas têm desenvolvido sofrimento psíquico. Acho que é importante falar sobre isso também, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre outros sintomas que vêm de uma violência não só pontual, do que diz de agora, mas que também vem de outras marcas, né, de outros processos. Eu acho que eu dei várias voltas, assim, na minha resposta, mas é para dizer também que eu não me sinto, assim, eu não observo a minha trajetória como linear, né, eu acho que isso diz muito de mim. Eu sou essa pessoa que não me considero uma coisa de, vim para cá, vou fazer isso, e aí vou para um outro lugar. Eu acho que eu estou sempre nesse momento de reavaliação e de reconsideração. E eu acho que isso é potente, né? Porque a branquitude não faz isso. Então, se a gente faz, é fortalecedor para a gente esse lugar do respiro e de que entendo que sozinho também não vai, a gente não vai longe. Então, sim, acho que voltando à pergunta agora, é importante pensar a coletividade. Ai, Rose, maravilhosa. Muito doce a sua fala, muito bonito como você se comunica. Eu acho que eu penso o tempo todo nessa relação da coletividade. Eu acho que consigo resistir, estar bem, estar viva, todo o meu trilhar, eu acho que parte do pensamento de alguém, né? Então, as oportunidades que eu tive na vida, parte de um bom professor de artes na rede pública, parte de um encontro com outro professor na universidade, numa época que eu nem imaginava entrar na universidade, né? Isso numa conversa numa praça. Então, parte de alguém que me disse que ia ter uma oficina gratuita de filme do minuto. E aí, então, são várias oportunidades que partem da ação e da boa vontade de alguém. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque essas pessoas também estavam pensando coletivamente quando elas me atravessaram, né? Então, quando eu cheguei até elas, foi por causa disso, foi por causa desse pensamento. E em 2015, comecinho de 2015, uma outra mana que escreve muito aqui, chamada Jake Pará, enfim, ela está fazendo mestrado agora na Bahia, então ela fica Bahia, Manaus, uma pessoa incrível, muito foda, Jake, todo respeito, a mana. E ela me chamou para fazer um projeto chamado Cine Bodó, que é a mostra itinerante de audiovisual. E aí a gente abraçou em 2015 e a gente está até hoje aí juntas, realizando, produzindo na frente desse projeto que ele proporciona com que jovens da periferia, até agora só Manaus, né, mas a gente pretende também para alguns municípios, enfim, e para outros lugares, consigam ter acesso a uma oficina, né, um mini curso prático e teórico de audiovisual, né, uma vivência de alguns dias. Esse ano a gente, mesmo no meio da pandemia, entendendo a importância do Cine Bodó, quando deu uma amenizada aqui, a gente fez com todos os cuidados, com um número muito reduzido de alunos, mas a gente fez porque a gente entende que o audiovisual é uma ferramenta muito poderosa, né? Eu acho que o audiovisual ensinou um monte de coisa incrível, mas ensinou um monte de besteira para a gente também, na televisão, em filmes. O audiovisual disse que a gente é feio, né? Por muito tempo o cinema disse que a gente era feio. Então eu acho que a gente tem que virar aí essa mesa, e eu acho que quem vai virar essa mesa é a galera de periferia, sim, são esses jovens, são essas crianças. E aí a gente, dependendo da estrutura que a gente tem em cada edição, esse ano a gente produz também um curta-metragem que a gente disponibiliza para eles e exibe publicamente na comunidade. Esse ano a gente, obviamente, não exibiu, né? Só mandou o link para eles do YouTube, do Instagram,
Mas é incrível esse retorno deles se veem, né? Porque a gente entende também que essa é uma ferramenta de cidadania, né? O audiovisual como uma ferramenta de cidadania. Não só que isso vai instigar a ter novos profissionais do audiovisual, mas de mostrar para aquele jovem que ele pode contar a sua história, que ele pode falar, né? Que ele pode segurar um equipamento, que ele pode, enfim, contar também. E aí eu acho que esse projeto é um projeto que espero que tenha muita continuidade, espero que em 2022 também a gente consiga encher as ruas de novo, com a mãe desses jovens, com esses jovens, e a gente quer os jovens danados mesmo, os meninos de 13 anos, que as professoras não querem, que falam palavrão, é esses jovens que a gente quer, são essas pessoas que eram como eu quando era pequenininha, sabe? Os jovens inquietos, esses que têm um monte de coisa para falar, que tem muita energia para se movimentar, e o Cine Bodó eu acho que é a principal, porque assim, o grupo Picolé da Massa, né, a gente já tem algum, é composto majoritariamente de pessoas pretas e indígenas, né, mas a gente entende que já são pessoas que, mesmo sendo de periferia, como eu, já tiveram alguns acessos, algumas oportunidades, né? E esses jovens, às vezes, não. A gente se depara com muitas situações de, sei lá, de tiroteio no meio da aula, né, de várias questões, assim, né? De crianças que vêm para lanchar, porque esse ano foi só lanche, mas alguns anos a gente oferece piracuí. Eu nem sei se vocês sabem o que é bodó. Vocês sabem o que é bodó? Bodó é um peixe que ele é bem cascudo, ele tem uma característica assim pré-histórica, né? É um peixe que normalmente a gente come assado na brasa, ou a gente come cozido. Então, o bodó é um peixe que hip-hop aqui a gente chama de bodozal também. Então, bodó é um peixe que criaram um mito dele, assim, e ele acabou ficando um peixe muito barato, então um peixe de pobre, né, que só pobres comem bodó e tal, não sei o quê. Então, tem meio uma história que rodou ao entorno do bodó, e a gente utilizou o nome desse peixe, que é um peixe, enfim, né, resistência aí, cascudão, que não é tão bonito, mas é uma delícia. E aí a gente serve piracuí, que é uma farinha de peixe, para esses jovens. A gente faz alguns almoços com eles também, entendendo que comida, que, né, essa troca, sentar e comer com essas crianças, também é uma troca de afetividade e uma oportunidade também de aprender, né, para que a gente caminhe em outras comunidades. Então, eu acho que é pensando coletivamente que a gente consegue pensar futuro, senão eles vão matar todo mundo. Porque essas crianças, elas têm que achar a saída, sabe? E a gente é diverso entre a gente, então cada um, a partir da oportunidade de refletir o seu momento, de refletir o seu presente, de entender o seu passado, é que ele vai conseguir fitar um futuro, né? Então, eu acho que é esse lugar, assim, eu penso essa coletividade sempre, né, dentro do meu blocão, mas o Cine Bodó eu acho que é um projeto especial, assim, sabe? Porque a Jake também veio de vários projetos sociais, então a gente se encontrou e fez acontecer, sabe? E realizou, e vai continuar realizando. E se a gente morrer, que esse projeto passe para outra pessoa que dê continuidade, porque é assim que funciona. Ai, gente, meninas, eu achei tão incrível vocês falarem a fala de vocês, tão tocante, tão atravessada com a minha vivência também, com a minha história. Eu vou falar de coletividade dando um salve aí para as autoras de blogueiras negras e para as coordenadoras que construíram e que constroem hoje blogueiras negras. É fundamental, assim, dar esse salve, porque são mais de 1.600 textos publicados em blogueiras negras. E a gente
E muitas vezes, né, e tudo isso nascido com esse objetivo de dar volume e visibilidade para as narrativas das mulheres negras, né? Então, é preciso falar, dar um salve aí para Larissa Santiago, para Charô Nunes, que seguem na coordenação aí bravamente, lutando aí para fazer com que as nossas narrativas tenham ainda mais visibilidade e tenham mais ainda volume nas redes, né? O que Larissa e Charô contam também é que, né, Blogueiras Negras nasce desse movimento de uma blogagem coletiva, justamente para dar esse volume e essa visibilidade. Então, e o resultado dessa ação, né, que era do Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e entre uma união, né, dos textos de visibilidade do Dia da Consciência Negra e do Dia da Não Violência Internacional da Não Violência contra a Mulher, o resultado dessa ação, né, desse estímulo ao recebimento e à escrita, né, de mulheres negras foi a gente acabou vendo que existiam mulheres negras que estavam escrevendo bem e escrevendo muito nas redes. E essas narrativas só não eram visibilizadas. E aí elas acabaram percebendo, estou dizendo a gente, mas a gente como blogueiras negras como um todo, elas acabaram percebendo que havia também a necessidade de abrigar toda essa produção. E aí Blogueiras Negras surge desse... olha, onde a gente vai encontrar onde a gente encontra todos esses textos num só lugar, né? Então, Blogueiras Negras nasce dessa blogagem coletiva, né? Eu sempre fiquei muito na arquibancada durante essa época de Blogueiras Negras, né? Mas aos poucos, né? Eu fui e o ambiente profissional, eu estava no mercado de trabalho como jornalista e essa redação técnica do jornalismo acabou afundando e engolindo a minha narrativa livre, né? E aí eu sempre acompanhava blogueiras com uma saudade, uma nostalgia, né? Para mim parecia uma nostalgia. Que bom seria se eu pudesse escrever, que bom seria se eu pudesse estar envolvida mais tempo com as atividades, né? Então, e aí acabou surgindo uma oportunidade e agora eu estou nessa coordenação de vida, essa coordenação com mulheres que têm essa ousadia tão grande, né? Eu faço... Quando você me pergunta... eu tenho várias falas que são muito articuladas com a que vocês falaram. Quando eu falo de ousadia, né, a gente... no semestre passado, eu faço mestrado na UFRJ, na comunicação da UFRJ, e no semestre passado, a gente fez uma apropriação, a gente propôs dar conjuntamente uma aula, e todos os alunos, os professores, né, eram alunos de mestrado ou de doutorados negros, e aí nós fomos de bonde, né, tanto eu, Larissa e Charô, fomos e propusemos uma releitura de um termo, uma apropriação do termo de Lélia Gonzalez, pretuguês, chamando de pretuguês tecnológico, justamente porque a gente estava propondo aí a construção de uma linguagem de computador que fosse baseada não em inglês, mas em pretuguês, para que a gente pudesse aí, ter uma linguagem mais próxima da ousadia, Keila, que você fala das crianças e dos adolescentes, que a gente precisa incentivar essa insubordinação, para que tenhamos futuro. Eu acho que a construção desse futuro passa primordialmente pelo desafio e pela construção, Rose, que você falou tanto, dos imaginários, né? Daquilo que as pessoas
deixam para nós, né, constroem do imaginário coletivo sobre a população negra, né? Então, assim, é isso que a gente precisa subverter. Então, se você me perguntasse como eu me sinto, né, fazendo essa proposta, lógico, eu me sinto orgulhosa de fazer parte de uma história como blogueiras, né? Mas naquela aula nós vimos algumas jovens chorando quando Larissa e Charot falaram. Porque aquelas jovens, tanto quanto eu, estavam reconhecendo ali pessoas que possibilitaram com que muitos textos que falaram sobre autoestima da mulher negra, que falavam sobre o cabelaço, que falavam sobre o movimento não, Chapinha não, que falavam sobre diversas manifestações do nosso imaginário, que passavam também pela estética negra, porque a estética é a política, e você trabalhar o conjunto desses textos falavam tanto, Maria Clara Araújo falando sobre corpos trans, corpos travestis, num blog, completamente desafiador, né? Então, eu fico aqui muito orgulhosa de fazer parte dessa construção, mas querendo também que a gente deixe esse legado de insubordinação, de questionamento, de desafio, sabe? Eu acho que isso que esse cair a ficha representa para mim, né? Sempre colocar o nosso corpo à disposição de um desafio. Vamos desafiar a branquitude. Que linda falar de vocês. É extremamente poético. E eu quero contar uma historinha, saindo bem fora do roteiro, assim. Eu comecei um curso de introdução ao audiovisual faz um tempo já terminou também. E daí teve uma atividade para fazer um roteiro. E daí, nessa atividade para fazer um roteiro, tinha um texto da Rose Nascimento. Eu fiquei muito feliz. Um texto do seu livro, Desvio. Falei assim, ai, que legal! Gente! E eu achei maravilhoso, assim. Mas só queria contar essa historinha para vocês saberem. A minha pergunta agora não tá no script, mas eu queria muito saber um pouco do processo criativo de vocês, se vocês quiserem. Não é obrigatório todo mundo responder, mas seria ótimo se todo mundo respondesse. Mas eu queria saber um pouco do processo criativo de vocês e nisso, juntamente, vocês falassem um pouco da cena da parte cultural, de artes, aonde que cada uma vem, né, de cada território, assim. Acho que é importante também falar todo esse movimento que vocês fazem parte da onde que vocês partem, né, e mais o processo criativo. Vou falar. Eu vou falar resumido. Vamos lá, agora tomei coragem. Sobre o meu processo criativo, eu acho parte da necessidade. Então, eu tenho necessidade de contar, de questionar, né? Então, muitas perguntas, muita inquietude. Então, a partir disso, as pesquisas vão acontecendo. E alguns projetos são um pouco distantes, às vezes esteticamente, um do outro, mas eles trazem alguns elementos, né? Eu acho que o único projeto mais longo dentro das artes visuais, por exemplo, de pesquisa que eu tenho, é uma Ancestralidade Terra e Planta, que vem desde 2018. Mas, normalmente, durante o ano, eu faço vários projetos porque eu entendo que essa relação do tempo, né? A gente não tem tempo, né? Então, a relação de produzir, né? Só em 2020, acho que teve 5 projetos, né? Esse ano, 2021 vai surgir muitos outros, né? Fora os trabalhos de produção. Então, meu processo criativo é a partir da minha necessidade mesmo, né? Então, às vezes eu tenho recurso, às vezes não,
eu acho que tem, enfim, né? Tem uma pessoa que sempre me apoia, ela está aqui, ó. Ela está escovando o cachorro aqui no sofá da avó dela, é a Maria, minha filha. Então, ela me dá muito suporte também, né? Porque às vezes dá um instalar, então eu também estou trabalhando com autorretrato, mas às vezes não tem outras lentes ou, né, um bom tripé, e aí ela me dá muitos salvos também. Então, eu acho que meu processo criativo eu acabo trabalhando com o que está ao meu alcance, e me preocupo também não ter tanto apego, né, de guardar tanto alguns materiais e alguns materiais já ir soltando, assim, sabe? Porque eu acho que nas artes visuais e no audiovisual tem uma relação da exclusividade, né? Então tem uma relação do exclusivo, acho que tem assim, né? Alguém pede um texto para vocês, um texto, ninguém pode tocar no texto, ninguém pode ler, ninguém pode... Então tem sempre eu acho que as artes ela tem meio uma paranoia da exclusividade, né? Que eu acho que é assim, né? É a relação do VIP, né? Do outro que vai ter acesso é VIP e o resto não é VIP, então não mostra. Então eu tenho um desapego com algumas das minhas produções mesmo, porque eu acho que faz parte também do meu processo de construção. Não só essa imagem em movimento que acontece, não só essa imagem estática que acontece, mas é quem acessa ela e como essa pessoa me responde, né? Principalmente se essa pessoa não for artista, se essa pessoa for um transeunte, enfim, né? Às vezes uma diversidade gigantesca de pessoas. Eu já tive projeto enfim, que a galera detonou, e aí o bananeiro entendeu, o estudante de 13 anos no terminal de ônibus compreendeu, então esses mesmos doutores, às vezes em artes, eles vão achar maravilhoso quando vem o outro, né, esse estrangeiro, né, sudestino, né, do outro lugar, desse outro lugar, justificar que aquele trabalho é massa. E aí, isso, né, eu comecei a perceber a própria relação da rua também, que faz parte do meu processo. Então, a pandemia me deu uma leve bugada, porque ficar dentro de casa eu me sentia um pouco presa mesmo, entendendo que olhar para o outro, né, também gera inquietudes, e eu acho que a gente se enxerga também, a gente entende o nosso tamanho, né? Que a gente sempre vai viver na nossa bolha e tem muitas outras bolhas, e eu acho que na rua também a gente se depara com outras bolhas. Então, enfim, o meu processo criativo ele é atravessado por um montão de coisa, mas eu acho que o que é importante também, né, de reforçar é essa relação do distribuir, né? Do outro também poder ver, acessar, questionar, enfim, trocar sobre essa proposta de imagem ou de imagem em movimento que está exposta a ele no meio da rua, na praça, na parada de ônibus, que você chama de ponto de ônibus. Eu fico pensando em como a gente é múltiplo, né? Como a gente faz diversas coisas. E eu fico até medo de me perder assim, no que eu falo mesmo. Que eu pego um ganchinho da literatura, pego um ganchinho do audiovisual. E no meu exercer, enquanto profissional do audiovisual, eu não sou filmmaker, né? Eu não cubro eventos, eu não cubro casamentos. O meu negócio é o cinema. E sendo o cinema, tem um tempo de acesso um pouco mais demorado, né? A escrita de um roteiro, ou a escrita enfim, de um texto qualquer que vá ser transformado em algo cinematográfico tem uma demora, assim, é um pouco mais, assim, um pouco mais demorado. E é isso. Isso acaba atravessando outras vivências. Tem um escritor chamado Fred Caju, ele é recifense, e tem um texto que é assim, que é viver uma vida, escrever uma vírgula. Isso para dizer que a gente precisa ter vivência, né? Acho que eu tenho uma relação um pouco outra, assim, com a escrita atualmente, porque às vezes eu sinto que eu não estou preparado para dizer determinada coisa, sabe? Que é que falta palavra, falta maturidade de expressão. E eu estou dizendo que eu não escrevo com isso, né? Estou dizendo que
alguns textos demandam muito mais. Eu estava até revisitando alguns contos que eu tinha começado a escrever no início do ano. E aí estava ótimo, assim, um ritmo maravilhoso. Eu parei, assim, interrompi. Eu falando, gente, eu queria, e a sensação que eu tenho é tipo, nossa, eu queria continuar lendo essa história, sabe? E eu, quando a pessoa interrompe, você quer retomar, você já é outra pessoa, já não consegue nem se expressar da mesma forma, né? Não consegue nem, por exemplo, fazer períodos curtos, né? Frases mais diretas. E eu fico pensando também na relação que eu tive com a poesia, de quando eu comecei a escrever em 2016, que era essa coisa de ocupação de rua. Era muito mais de formato de slam, né? E a outra entonação, é outra postura de corpo. O corpo se posiciona de outra forma, né? Na rua, de ocupação mesmo. E aí, hoje em dia, eu não consigo, né? Hoje, eu comecei esse processo com 18, 19 anos, estou com 25 anos, e parece que eu quero só sussurrar, assim, eu quero só falar as palavras baixinhas, sabe? Quero ter outras formas de comunicar, porque às vezes fico pensando também que é uma expectativa, né? Que a sociedade nutre, assim, de uma forma como um determinado corpo deveria se portar na rua, socialmente, que é aquela forma mais voraz, que é aquela forma mais incisiva. E o tempo passa, assim, o tempo passa mesmo, e como eu falei, vem os adoecimentos, meus questionamentos, né, vem outras formas de existência, e de repente você só quer estar no seu cantinho, assim, sem muitos holofotes para si, sem muitos olhares, sem muitos julgamentos. Porque eu acho que eu também não consigo mais estar no lugar do revide o tempo todo, né? Então, o processo assim, os processos criativos são demorados, e eu tenho encontrado uma outra forma de me expressar criativamente também, que é através da produção cultural. É um ofício que eu tenho me aventurado e que tenho, enfim, tenho abraçado mesmo pensando políticas culturais, né? Eu acho que não fica só na escrita do projeto pelo projeto, para aprovar no edital, para circular. Eu acho que tudo isso é muito massa. Mas que tem o outro lado também de tipo como a gente consegue intervir numa lógica em que, eu imagino que seja assim para outras cidades também, né? De que tem os nomes que são aprovados em editais, assim, a gente já conhece, aqueles resguardados, né, assim, e as outras pessoas que conseguem entrar pelas brechas. Aí eu acho que a Aldir Blanc, né, veio muito para quebrar essa lógica, porque era muito recurso, e espero que os próximos recursos que venham da Aldir Blanc também sejam bastante generosos. Mas é isso, era muito recurso, e ou se usava aquele dinheiro, aquele recurso voltava, né? Então, foi quando eu comecei a ver projetos de pessoas que eu nunca tinha visto, assim, de artistas que nunca tinham acesso, artistas populares, né, da cultura popular, que, enfim, são importantíssimos para a memória do território, da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, e começaram a acessar esses recursos e reinventar mesmo, assim. Então, pensar a política cultural criativamente, assim, no lugar da política, mas também no lugar da sensibilidade, eu acho que tem sido um exercício muito massa, mesmo. E pensar com outras pessoas, né? Nossa, quando eu falo assim, da minha fala não parte o eu, né? Parte o nós. Então, é muito, muito incrível o que a gente consegue fazer com pessoas que se alinham. E muitas pessoas se alinham, né? Por mais que tenham participado de algumas reuniões, alguns encontros, assim, virtuais também. E o que eu acho incrível é que a gente sempre está ali, tem muito engajamento, tem muita vontade de mudar. Eu acho que isso que fortalece também, né? Você nunca para sempre, assim, você nunca se interrompe um processo. Então, a criatividade, esse processo criativo tem indo mais para um ofício que, no primeiro momento, pode ser um pouco mais burocrático, mas que eu ocupo por outros vieses, assim. Então, acho que é isso. Muito importante. Gente, eu fico aqui assim emocionada com o que vocês estão falando sobre o processo criativo, porque eu realmente acredito que assim só a arte nos salvará das trevas. Só se a gente vai passar por se a gente, eu tenho esperança nisso, né? Eu tenho muita fé nos artistas, e eu sei que não é à toa que os artistas estão sendo tão perseguidos e tão massacrados por esse governo, porque eles são absolutamente revolucionários. Vocês são absolutamente revolucionárias. É mesmo, e são mesmo. Fazer essa costura de blogueiras negras, das editorias de blogueiras negras, dos textos
de blogueiras negras é também uma atividade que beira o específico, né? Os textos entram pelo nosso e-mail, nós avaliamos, nós fomos bastante atacadas, blogueiras negras, durante algum tempo, por qualquer coisa que a gente colocasse. Então, ameaçadas, com processos, com violência, com, enfim, perseguições, etc, etc. Então, a gente toma muito cuidado com aquilo que a gente vai, com todos os detalhes da informação que a gente está levando para o blog. Muito embora o blog seja muito mais, eu defendo isso, seja muito mais cronista do que informativo, mas ele é possível acompanhar a narrativa dos acontecimentos a partir dos textos que são publicados no blog. Ao mesmo tempo que a gente toma muito cuidado com tudo aquilo que a gente publica no blog, a gente tem uma certeza de que a nossa comunicação, a nossa fala, o nosso ser, ele não foi construído apenas da escrita, ele foi também um processo oral, né? Muito embora também a gente também fosse escrita, né? Os arqueólogos agora estão começando a contar que nós também inventamos boa parte da escrita, né? E dos símbolos, e da matemática, e de outros processos que nos foram usurpados, aí, que a gente está tendo consciência de que a gente isso também nos pertence, né? E isso saber disso é um salto enorme para o futuro, porque não mais a gente fica só no lugar da oralidade de quem, né? Não mais a gente fica no lugar, a gente não mais vai ficar no lugar do não ter cientificidade. Não mais a gente não é o lugar da matemática, a gente não é o lugar dos jogos, né, dos games, dos jogos. A gente é sim esse lugar. Mas, então, portanto, os textos, quando eles entram em blogueiras, a gente não faz uma edição jornalística ou uma edição que em concordância pura e simplesmente com todas as regras da gramática portuguesa. É intencional que algumas características da fala que estão presentes no texto sejam preservados em determinados textos de blogueiras. Dá trabalho fazer isso? Dá, porque é o específico, né? A gente vai como se a gente estivesse saboreando mesmo, deixando o essencial, né? Quando a gente puxa... E essa é uma conversa que normalmente acontece com as autoras. Olha, isso aqui é intencional? Isso aqui não é? Você tinha possibilidade... Você queria, era seu desejo que isso aqui tivesse sido escrito dessa maneira ou dessa forma? Então, porque aí a gente respeita uma das coisas que também era muito importante, que foi destacado como muito importante em blogueiras, que foi dar volume e visibilidade para outras narrativas que não eram do norte, do sul e do sudeste, né? A gente tem Manas do Norte, Jéssica Dandara, a gente tem Tiane Neves, sabe? escrevendo com blogueiras, a gente tem uma produção incrível, Ivana
Braga, do Maranhão, enfim, são todas mulheres que estão carregando o seu corpo, carregando os seus sotaques, carregando não só a sua imagem, mas também sua fala, né? Para aquele texto. E para que aquele texto tivesse essa força que a gente gostaria que tivesse, essa carga da linguagem ela tem que estar ali. Né? A gente precisa enfatizar as produções regionais a partir de todo o complexo de linguagem, seja ela visual, sonora, seja de que, ou o próprio texto em si, né? A construção da escrita em si. Não é um processo simples, às vezes o texto demora a subir, justamente porque a gente faz bastante essa conversa, mas a gente está sempre recebendo esses textos, né? E quando é uma construção coletiva entre as blogueiras, a gente usa um pad comum, né? Que a gente usa um editor de texto em algum servidor, mas a gente gosta mais dos seguros, né? Pede simplesmente, né? E a gente organiza nossos parágrafos e nossos saberes de uma maneira que seja colocados como um texto único. Assim, não é simples, né? Contando assim parece uma coisa simples, né? Mas cada uma tem seu tempo também. Nós estamos em estados diferentes e você imagina a loucura que é essa administração. Mas temos bastante orgulho de fazer essa construção. Então, tem pessoas que olham para o texto e falam assim, mas estava com um erro aqui. Aí a gente fala assim, não entendeu como a Keila fala, não entendeu, o doutor que não entendeu. Sabe? É a falta de entendimento. A gente fala assim, vocês se esforçam, mas não entenderam, é proposital. Mas é isso, nesse sentido. Essa é a forma de produção que a gente faz até hoje. Maravilhoso, maravilhosas. Mas é perceptível que vocês que vocês, no caso, que os passos de vocês são de longe, né? É perceptível, assim. Então, eu quero saber por que é importante ser continuidade e qual legado que vocês querem deixar. Eu posso iniciar essa resposta? Porque, olha, você falou sobre legado, e é tão importante a gente fazer essa leitura do legado, porque quando eu cheguei aqui, blogueiras negras estavam numa crise, se viu envolvida numa crise, né? E o desejo era interromper as atividades. Não, ninguém queria mais fazer o blog, as meninas estavam sem apoio. Mas o que Larissa e Charô pensaram naquele momento era, ok, como é que a gente vai encerrar as atividades sem desrespeitar essas autoras desses 1.600 textos que passariam a não estar disponíveis na internet? Como deixar esses textos, como finalizar deixando um legado, né? Como finalizar essa atividade e manter esse legado, ainda assim manter esse legado. Então, elas fizeram um projeto chamado Autonomia e Memória, o legado de comunicação do movimento de mulheres negras. Era um projeto para fechar. Tipo, como é que a gente vai dar conta se a gente fechar, né? A gente precisa dar conta para fechar. Mas as primeiras atividades que a gente fez, reuniões com coordenadoras anteriores, com autoras, e a gente chamou e elas falaram assim, não,
por via delas, a gente resolveu continuar, muito por via delas, por esse trabalho. Elas falaram assim, vocês têm um legado de fazer com que essa narrativa da mulher negra, seja ela em qualquer lugar que nasce, em qualquer lugar, seja visibilizada na internet. Então, e mostrando a internet como ela é para a gente, né? Mostrando a internet justamente como ela é. A gente fez também outras atividades com Ana Flávia, professora Ana Flávia da UNB, e ela falou assim, mas olha, vocês... E com a professora Rosane Borges também, que desafiou a gente a pensar esses imaginários, pensar para frente esses imaginários na construção do blog. Mas a professora Ana Flávia virou para a gente e falou assim, quais são as outras narrativas que vocês... O que a gente está dependendo de uma produção literária para contar as histórias dessas mulheres? Quais são as outras narrativas que a gente está deixando escapar? Sabe? Quais são as outras mulheres que a gente não está trazendo para a história e que talvez estejam perdidas por não terem publicado, por não terem espaço, né? Como você falou, o mercado, né, Rose? O mercado de editoras é muito complicado, né? A gente está um evento de uma livraria, a gente sabe o quanto é complicado, né? Tanto a gente ter a certeza da confiança, o fortalecimento para publicar, quanto as pessoas que queiram publicar uma narrativa que não seja tão colonizada, né? Então, nós bancamos esse projeto. Então, o Fundo Baobá e o Instituto Ibirapitanga bancaram esse projeto. Ele se desenvolveu, ele se desdobrou também num podcast chamado Autonomia e Memória também, que ouviu a narrativa das mulheres negras de periferia com relação à Covid, porque nos pareceu que as mulheres negras de periferia, as pessoas de periferia, tinham respostas mais eficientes em termos de comunicação para todo aquele festival de fake news e do início da pandemia. É lógico que nos afetou muito essa pandemia, afetou o desenvolvimento das atividades que a gente vinha realizando, e que a gente vem realizando, no caso, mas esses encontros ainda são possíveis, e é esse desdobramento, essa continuidade, fazer cada vez mais eventos, onde quer, né, para fazer com que as pessoas escrevam, estimular que as pessoas escrevam, que as pessoas gravem podcasts, que as pessoas façam audiovisual, que as pessoas utilizem a força das linguagens para pensar e estabelecer futuros diferentes desse presente. Eu acho que só assim a gente vai se desdobrar em potências, mais potência, né? E futuros melhores. Então vai eu mesmo. Vivi, eu queria falar depois de ti, porque, tu falou dessa relação, desse respeito a essa escrita, e a Jéssica Dandara, né, que faz parte do Blogueiras Negras também, me incentivou muito, assim, me encorajou a, né, algumas escritas eu sempre envio para ela, e tem essa relação também, né, da gente ter o direito de escrever e tem outra mana que vai ler com sensibilidade aquele conteúdo, né? Então é um legado que já rebate aqui, sabe? Já rebate aqui, que já rebate em outros espaços também, essas trocas aí de vocês. Eu acho que o legado, eu fiquei pensando, nossa, é tão difícil, né?
É assim, eu não sei se eu. Na verdade, a gente vai acabar deixando tudo, né? Porque a gente não leva nada. Só as experiências que a gente tem nessa vida. Então, acho que o legal de poder, porque todas as narrativas que eu construo, os projetos todos, tantos projetos que são projetos de artes visuais, de audiovisual, de documentário, eu acho que, no geral, a gente está falando de poder, de retomada, de, de recontar, né? De cavamento. Então, eu acho que é esse lugar, sabe? Eu acho que é isso que eu quero deixar, né? Ou que eu vou deixar antes de ir, que eu já vou soltar para outras mãos. E eu acho que também de ter uma outra coisa que eu venho pensando muito sobre os projetos todos, de eles serem projetos onde as pessoas se sintam à vontade de dar continuidade, né? Às vezes um projeto ele dura 10, 20 anos, 10, 20 anos, mas aí tem outros jovens que vão, né, que podem dar conta isso, porque o nosso apagamento ele já vem de muito tempo, sabe? Então eu acho que é hora também da gente soltar, desapegar e entender esse coletivo nesse lugar, sabe? O poder que os outros vão ter de poder continuar, de recomeçar e de contar, sabe? Suas histórias, suas questões, seus incômodos, seus descontentamentos. Ai, gente, vocês falam que é bom me ouvir, mas aqui eu fico só refletindo sobre as coisas que vocês falam também. E aí, em relação ao processo de ser continuidade, né, eu fico pensando naquela frase tão difundida de que somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? Então, penso na responsabilidade que é continuar mesmo, né? Uma responsabilidade que é consciente, assim, e que também parte de outros cantos da subjetividade. Então, é isso. A gente está fazendo no presente algo extremamente caro, né? E que muitos de nós, os nossos antepassados não puderam concretizar. Por exemplo, a minha mãe, minha antepassada mais próxima, ela morreu quando eu tinha 7 anos de idade, e ela não conseguiu terminar o ensino básico, sabe? Então, para ela, quando ela me via lendo historinhas, assinando meu nome, era muito bom para ela, sabe? Ela se sentia realizada de alguma forma a partir da minha conquista, que é coletiva, né? Eu acho que muito massa isso que a gente nunca tá só quando conquista e faz alguma coisa, sempre tem muitas pessoas por trás. E sobre o legado, eu acho que uma palavra que definiria aí seria partilha, né? Como a Keila falou, a gente vai embora e não leva nada, mas enquanto a gente está aqui, a gente troca o que a gente sabe, o que a gente pode, né? Por exemplo, eu acho que os lugares das oficinas são lugares de trocas absurdas, assim, de não só eu estar no lugar hierárquico de uma pessoa que supostamente sabe mais, mas sobretudo de o que que traz, né, o que que vem também nessa avalanche de troca e partilha, de informações, de referências. E eu acho que o presente também é troca de referência, não só as referências acadêmicas, mas sobretudo do entorno, de pessoas com quem a gente convive, né? Então, tá sempre atento a escutar e levar sabedorias adiante, né? Que a sabedoria não se encerra nas paredes e nos muros da universidade. Então, acho que seriam esses dois caminhos, assim. Ai, vocês são umas lindas. Olha, eu vou fazer minha última pergunta. Essa daí também é solta, quem quiser responder. Quando eu pensei, né, nós pensamos sobre a mesa, foi coincidentemente que no caso, foi, né, depois do dia 25 de julho. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam e o que significa, né, o dia 25 de julho para vocês, que é o Dia Internacional da Mulher Latino-Caribenha, Mulher Negra Latino-Caribenha. Essa data foi instituída em 2014, né? E cada ano ela vai crescendo cada vez mais, pelo Brasil inteiro e da América Latina, né? Vai crescendo cada vez mais. Porque antigamente não se falava sobre essa data. Ela era extremamente apagada, assim. E fazem, acho que, quase 5, sei lá, uns 5 anos, já que vem se comemorando bastante, com bastante potência, assim.
Eu quero saber de vocês o que significa essa data, se é importante, se não é, é livre, assim. Eu quero compartilhar uma experiência muito importante, bem breve, sim. Eu acho que essa data é importante por causa de encontros, e eu tive um encontro muito especial. A gente está no 10º encontro, né, de mulheres afro-ameríndias, latinas, negras, caribenhas, enfim. Tenho uma memória terrível. E eu acho que no 3º ou 4º encontro eu conheci uma mulher que é uma ancestral mais recente, que foi embora há menos de 2 meses. Enfim, estou bem feliz de conseguir falar sobre ela sem chorar copiosamente, né? Acho que pela força dos ancestrais a gente vai continuando, né? E o nome dela é Nonata Correia, e ela foi minha mãe de santo. E eu acho que o encontro, essa data gera muitos encontros, e a partir dos encontros a gente vai se fortalecendo, né? Então, não é só uma relação da data, né? Eu acho que tem uma experiência individual para cada uma de nós, porque a partir dessa data se gera debate, e eu lembro muito dela nesse encontro, porque ela disse que ela não estava nessa vida, e eu me apaixonei por ela depois que ela disse isso, que ela não estava nessa vida para fazer amizade com ninguém, que ela estava nessa vida para guerrear e vencer, porque o seu povo, né, já veio morrendo por muito tempo. Então, o que ela veio aqui era trabalhar. Então, ela estava naquela mesa e ela pediu licença, chamou uma mana indígena, que não tinha nenhuma indígena na mesa, enfim, né? Ela virou aí esse processo formal, e a gente acabou se encontrando e criando muitos vínculos, e foi a partir dessa data, foi a partir desse dia, né? E aí eu acho que muitas de nós têm muitas experiências interessantes relacionadas a esse dia, porque essas experiências individuais que a gente tem, né, da gente se entender também como pessoas poderosas, importantes, que têm força de movimento, faz com que isso reverbere para o coletivo, sabe? Nossa, que lindo, Keila. Que lindo. Para mim, sobre o dia 25, eu achei interessante a última parte da pergunta que você fez, se é relevante ou não. Eu achei muito interessante porque representa muito do questionamento de que é feito, né? Por que tanta data, por que tanta alusão, por que tanta demarcação? E a gente precisa desse lembrete, né? Desse lembrete de fortalecimento, às vezes. E é como aquela falou, um espaço de comunhão, um dia simbólico que não necessariamente se prende, se resume a um contexto brasileiro, né? Com as nossas dinâmicas, né? Históricas, mas pensando também essa multiplicidade de existências a níveis internacionais, né, latino-americana e caribenha, colocar uma ruma de vivência, uma ruma enfim, de potência mesmo, para se somar esse dia. Então, acho que nunca é uma data que tende a reduzir, ou a resumir, ou a simplificar, é sempre mais e mais propostas, né? Sempre surgem coisas novas para a gente pensar sobre, para a gente refletir, e principalmente para a gente não se sentir só. Então, essa sensação de solidão que invade mesmo nos demais espaços, tem vários, eu fico pensando nos memes, né? Eu vou entrar no lugar, eu sou a única pessoa preta, eu conto quantas pessoas pretas tem nos espaços, e eu acho que é uma data, sobretudo, de não naturalização, né? Que como a gente começa, de fato, a não naturalizar diversas violências que os corpos das mulheres negras sofrem, né? E propor coisas novas, não ficar só também nessa coisa da violência pela violência, mas proposições. E na literatura, na arte em si, como Viviane falou, é o que transforma. É o que transforma mesmo. E aí, no ano passado, no Júlio das Pretas, eu consegui fazer de uma forma independente o Sarau Preto Essência, né? Foi muito massa, assim, teve um espaço de declamação, que eu acho que é isso, né? Sobre
sobre como os nossos corpos contam histórias. E também a gente comentou sobre esse processo de feitura de arte, assim, de literatura no Estado. E aí, quando a gente se sente também não solitário no espaço da discussão política, né? Você sempre acha, nossa, sou a pessoa que sou a mais irritada com o que acontece, e de repente tá todo mundo numa irritação, né? Tá todo mundo numa frustração gigantesca. Então, tem esses lugares, sobretudo fortalecimento. Então, é muito, muito, muito relevante que aconteça. Realmente. Na semana passada, um mural aqui com uma homenagem, um painel com uma homenagem a diversas mulheres negras da Baixada Fluminense. Ele foi... os rostos das mulheres foi pintado de branco. Imediatamente eu pensei a mesma coisa do que o coletivo, né, que também trata de memória, falou. E a gente vai refazer. O que eu penso sobre o dia 25, o Dia Internacional, né, da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, é que a gente vai levantar. Assim como o poema de Maya Angelou, sabe, que ele, ainda assim, a gente vai levantar. A gente pode... óbvio que, não só para mim, mas foi um ataque de ódio, a gente sabe disso, né? Mas a gente fez uma opção consciente de que a gente é merecedor do sonho e da esperança. Nós fizemos uma escolha consciente. Essa escolha consciente faz com que, como o Maia falou, olha, nós temos tesouros ancestrais nos nossos quintais. E a gente agora está sabendo que eles existem e que nos nossos quintais a gente tem tesouros, né? E agora a gente faz essa escolha para que a gente se levante. O mural, ele foi reinaugurado hoje, foi repintado, foi reinaugurado hoje. E vai ser assim tantas quantas vezes a gente for atacada. A gente fez uma opção pela continuidade e a gente vai continuar, né? Eu acho que esse dia mostra para nós também uma complexidade. Ele também não torna nada a vida de ninguém mais fácil, mas torna a vida de todas as mulheres pretas não só um resumo de todas as mulheres pretas, mas sim nas suas singularidades. As mulheres pretas do norte do país, eles possuem talvez mais múltiplas identidades, diferente das mulheres do centro-oeste, diferente das mulheres do sul do país, diferente das mulheres do sudeste ou do nordeste. Essa nossa construção, né, como me lembra muito também Lélia Gonzalez, né, a mefricanidade, né, de fazer, olha, nós somos isso, nós somos a Méfrica, né? Nós estamos aqui nas Américas, temos mulheres negras em diáspora, né, que foram trazidas para cá e que formamos outras comunidades com outras construções, mas ainda assim merecemos nos reconhecer naquilo que nos torna coletivas e ainda assim individuais, né? Tão coletivas e tão singulares.
É isso que esse 25 me lembra. E a força vem, eu acho que da força que você falou, vem muito dessa certeza, Kate, da gente ter a certeza de que a gente vai viver. A gente fez uma opção por a gente viver. E a gente vai lutar para viver. É dia de luta, mas é dia de celebração também. Ontem eu estava no meu terreiro celebrando a minha existência, a minha ancestralidade, sabe? E é assim que eu pretendo estar com todas vocês aí, comungando, dividindo caminhos, dividindo espaços, né? Compartilhando, não dividindo, mas compartilhando espaços, compartilhando os caminhos com todas vocês. Eu amei estar participando dessa mesa, gente. Estou realmente bastante emocionada com vocês, viu? Eu que agradeço, mas essas vozes mulheres de vocês extremamente inspiradora e potente, assim. Eu tô bem emocionada também. Tô bem nervosa, ansiosa para fazer essa mesa hoje. Fiquei pensando meu fim de semana inteiro em vocês. E tá valendo muito a pena, assim. Aliás, mais do que a expectativa. Eu vou finalizar agora. Eu peço para vocês fazerem as considerações finais. Mas eu quero muito agradecer pela generosidade de cada uma de vocês, por compartilhar as suas vivências, né? Um pouquinho do seu cotidiano, assim. A ideia desse encontro também é de celebrá-las como artistas, como mulheres incríveis, né? Porque às vezes quando nós somos convidados para fazer parte de uma mesa, às vezes as pessoas só querem lembrar de outro aspecto, não tão positivo assim, né? E hoje foi pensado muito para celebrar sobre as nossas vidas de vocês, das pessoas que vocês trazem consigo, né? Que a gente nunca está sozinho, então a gente traz toda a nossa ancestralidade, todas as pessoas dentro de cada uma de vocês. Eu peço para vocês fazerem as considerações finais, por favor. Ninguém quer sair da sala, ninguém quer fazer considerações finais. Essa é a verdade. Então, eu vou deixar aqui o meu salve de novo, né? Para todas as autoras de blogueiras, dizer que eu também não estaria aqui se não fossem por vocês, se não fossem por elas. Queria dar um salve também para as meninas que coordenam esse projeto junto comigo também, para Larissa Santiago e para a Charô. Falar que sem o trabalho de Jéssica Dandara e de Jéssica Hipólito, nada disso seria possível, ainda mais esse ano, onde elas, ano passado e esse ano, onde o trabalho delas foi fundamental para que a gente tivesse não um respiro, que a gente também não respira tanto assim, né? George Floyd já mostrou isso, a gente não respira tão facilmente assim, mas para que a gente sobrevivesse. Então, elas foram, o trabalho delas, a competência delas, foi fundamental para que a gente sobrevivesse. Eu agradeço a ancestralidade por ter me trazido aqui, agradeço a vocês, a ancestralidade por ter me trazido aqui para falar nesse julho, né? E que outras comemorações venham, né? Que outros júlios das pretas venham, que outros dia 25 de julho venham e que a gente se torne cada vez mais forte, mais potente para espalhar a nossa vida e fazer refazer toda vez esse pacto pela vida e por viver bem, né? É isso, gente. Salve a arte, salve a escrita, salve as escritoras, as livrarias, né, as editoras e todos os artistas. Vou por esse caminho também de agradecimento, assim, pela oportunidade, né? Enfim, a Ori, por me permitir estar aqui, nada se faz sem sua vontade.
a todos os mais velhos, aos mais novos também que acompanham, e toda essa potência, né, que é construir coletivamente, assim, toda essa potência que não é estar só, e que lindeza que isso é. Então, para quem está acompanhando, pensando assim, essas considerações finais, né, para quem está acompanhando essa conversa, acho que é importante o fortalecimento também, né, nas redes sociais, acompanhar os projetos. Meu Instagram é @verbofulô. Acho que é importante também conhecer Desvio, que é o meu livro, está à venda na Amazon com a editora Nua. Então, por esses dois caminhos é possível se aprofundar um pouquinho mais, né, nesse universo que a gente constrói por meio da escrita. Então, seria isso. Gratidão pelo compartilhar aí mais um processo de aprendizagem com vocês três. Muito grata mesmo, muito feliz pela oportunidade e acho que é um respeito, né, uma sensibilidade, né, que é a gente poder, né, se enxergar que a gente pode ser convidado também para compartilhar os nossos processos, as nossas alegrias, né? E agradeço também quem vai assistir depois, manda um salve, se mandar pergunta, me marca que eu respondo. É assim que a gente vai fluindo mesmo. E eu acho que para as considerações finais que eu gostaria muito e que eu venho batendo muito nessa contratem pessoas pretas e indígenas, contratem as manas travestis, as manas trans. Então, construam uma rede. A partir dessa rede que será construída, você jovem ou mais velho, trabalhando com arte ou não, é que a gente vai conseguir se fortalecer, se manter de pé e viver, né? Não só sobreviver, estar vivo, se sentir amado, né? Com os nossos. Então, é lembrar disso o tempo todo para a gente caminhar firme nesses múltiplos caminhos que vão aparecer na nossa frente, né? Muito obrigada a vocês todas.